Fala galera, eu sou Tony Werneck, bem-vindos ao meu canal. Hoje no nosso vídeo que nós vamos fazer a pintura digital, dessa vez em tempo real. Essa aqui é a primeira parte da pintura digital daquela página que a gente fez em time-lapse, que já foi publicada. Eu falei que ia colocar a gravação dela em tempo real, então tá aqui conforme prometido. Nós vamos iniciar a pintura já com o flat preparado, as cores base já definidas, e vamos iniciar o processo de pintura para criação de luz e sombra, a colorização. Eu utilizo o Sketchbook da Autodesk, porque é um programa que eu já estou familiarizado, eu já trabalho com ele há alguns anos. É um programa muito fácil de trabalhar, tem uma interface simples e intuitiva, eu gosto bastante, tem todas as ferramentas que eu preciso. Eu gosto muito desse programa, eu recomendo a todos aqueles que estão querendo iniciar com pintura digital. Tem algum projeto, um projeto para ser feito que inclua essa parte de pintura digital, eu recomendo a utilização desse programa. Nós vamos começar com a pintura desse quadro de cima, porque é a parte mais simples. Ela tem menos detalhes e eu achei interessante começar por ela, antes de fazer os outros dois quadros maiores. É um close em detalhe de alguém entregando uma oferta no gasofilácio. Vamos começar selecionando aqui a mão para colocar a sombra, dos dedos. Criar um layer com blend de multiply. O multiply ele é bom para criar sombras, porque ele escurece. Se você selecionar o multiply e você usar a mesma cor que é a cor base, ele vai gerar um tom mais escuro. Seleciona aí a área que eu quis para colocar o sombreado. Tenha cuidado sempre de mudar para o layer certo, para você não pintar o que tá o layer errado. A parte de seleção do Sketchbook, se você selecionar a camada errada, mesmo que ela esteja com bloqueio, com o cadeadinho ali ativado, se a área tiver selecionado, ela vai pintar. Então você tome muito cuidado com isso. Sempre certifique de estar pintando no layer, na camada certa. Olha, eu estou usando o mesmo tom base que a pele dele, mas porque eu estou usando a mistura, o blend mode no multiply, ele já gera uma cor mais escura, já gera um tom de sombra. Olha que legal. Vamos pintando os dedos aqui. O polegar. Diferente do Photoshop,
o Sketchbook ele não tem aquela ferramenta que você anexa uma camada a outra e aí ela só pinta a área que já existe na outra. Então você tem que selecionar a área que você quer pintar. Existe a possibilidade de você, na parte de seleção, selecionar as linhas mesmo em outra camada. É uma opção que tem na ferramenta de seleção. E aí você consegue fazer a pintura só da área que você quer. Pintamos o braço dele agora. Fizemos o sombreado do braço dele. Olha como já tá ficando legal, como já dá bastante diferença. Tiramos a seleção. Você tem duas possibilidades de você fazer a seleção da área que você quer. A primeira seria selecionando a camada onde está o line work, as linhas que você quer utilizar. A segunda seria essa ferramenta do lado do número da sensibilidade ali, que tem um formato de uma gota, que você consegue selecionar o que está em outra camada. Vamos selecionar o bracelete dele aqui e vamos colocar o sombreado, ó, como tá ficando legal. Não gostei. De novo. Acho que tá bom. Nessa pintura digital eu estou usando aquele Dell Inspiron que eu fiz o review há um tempo atrás, né? Essa imagem eu tinha feito no meu tablet antigo, no meu Tab A. Eu tinha um Tab A da Samsung e ele tem um limite baixo de tamanho de resolução. E eu tive que redimensionar essa imagem, então alguns detalhes não ficaram tão bons. Tem um monte de coisa que eu vou ter que arrumar até o final da edição dessa página. O ideal, quando você for trabalhar com a pintura para fazer uma página de história em quadrinhos, que nem essa, é você tentar trabalhar numa resolução um pouco melhor, que te permita trabalhar melhor com os detalhes. Eu mesclei aqui a camada da sombra na luz. Não precisava ter feito isso, podia ter deixado como estava, mas eu fiz isso para deixar o arquivo mais leve. É um hábito que eu peguei de usar o Tab A. Ele tem um limite baixo de camadas também que você consegue trabalhar. É diferente desse aqui. Você pode trabalhar com várias camadas numa resolução bem alta, sem dificuldade, sem limitação do programa. Vamos selecionar aqui a parte interna do gasofilácio. O gasofilácio é o lugar onde os judeus antigamente deixavam
perto das colunas do templo, para que as pessoas pudessem entregar alguma oferta em dinheiro, para ajudar na manutenção do templo. Isso aí é a minha visão do que seria esse gasofilácio. Não sei se historicamente está certo, mas tá ficando legal. Os judeus, eles acreditavam que a prosperidade material era um sinal do favor divino. Por isso a mensagem que Jesus deixou nessa parábola, nessa história, nesse ensino que ele deixou, foi bem chocante para eles na época. Vamos selecionar a parte de fora para fazer o sombreado do lado oposto de onde vem a fonte de luz. Aí, venho com o aerógrafo. Para fazer luz e sombra é um dos meus pincéis favoritos. Eu gosto muito desse pincel. A line work desse trabalho, line work são essas linhazinhas pretas, as linhas que definem o desenho. Onde a área a ser desenhada, a área a ser pintada. A line work desse desenho, ela foi feita todinha no sketchbook mesmo, né? Eu realmente acho mais legal trabalhar com vetor. Quando você faz ele vetorial, ele não fica com esses montes de quadradinhos que dá pra ver na imagem aí. Mas como eu tava com pressa, eu acabei fazendo aqui mesmo. Aqui não, né? Esse desenho foi feito no Tab A, né? Vamos gerar outra camada aqui. Vai pintar o gasofilácio. Dessa vez eu escolhi mudar o tom de cor, ao invés de mudar a forma de mistura da camada. A camada tá normal, tá? Dessa vez eu só mudei a cor. Eu coloquei um tom mais avermelhado, porque eu percebo que, é minha impressão, quando eu coloco uns tons de laranja, vermelho na pintura, numa amarela, ela dá um tom meio dourado, fica muito interessante, eu gosto bastante. Eu pintei a parte de fora agora do gasofilácio, já do quadro maior, de um dos quadros maiores. Vamos selecionar essa lateral aqui também para fazer. Eu vou adicionar o mesmo tom que eu usei ali. Ó, que bonito fica, tá vendo? Esse estilo de pintura que eu faço, ele demora um pouco mais para fazer, mas eu gosto bastante do resultado. Eu até poderia fazer um sistema mais rápido, deixar ela na cor flat mesmo, que nem a maior parte das histórias em quadrinhos utiliza, né? Uma cor mais chapada. Mas como isso aqui não é um trabalho em massa, que nem boa parte das histórias em quadrinhos, mas é um trabalho autoral e é um projeto com fim, né? Não é uma coisa que vai durar para sempre, assim, não vai ser que eu vou ter que ficar fazendo direto. Eu acho que vale a pena você investir um pouco mais na qualidade do trabalho final.
Olha como tá ficando legal aqui. Vou colocar um pouco mais de sombra nesse detalhe aqui. Vou mesclar aqui. Dessa vez eu criei uma camada para escurecer um pouco essa lateral, para dar uma diferença da área que pega um pouco menos de luz. Deixa eu ver aqui. É. Nossa, é muito legal você conseguir pintar movendo o desenho na tela desse computador. É incrível não ter que ficar recorrendo a atalhos, poder desenhar direto na tela, é fantástico. Depois eu vou fazer um review mais detalhado das impressões de trabalhar, de fazer a pintura nele. Mas assim, adianto que eu tô gostando muito. Praticamente todos os dias eu tô pintando alguma coisa nele, fazendo alguma coisa nele. Olha como já dá uma diferença essa luz e sombra que a gente colocou aqui. Mesclar essa camada aqui. Vamos criar outra camada. Outra camada no modo multiplicar ou multiply. Vou colocar uma sombrinha aqui do gasofiláceo e desse rapazinho aqui. Insinuar, mas a sombra não vai ser tão pronunciada, vai ser uma sombra bem suave, bem sutil. Aumentar o tamanho aqui.
Deixa eu ver. Vou procurar outra ferramenta. Tem um pincel aqui que ele mistura melhor do que aquele ali. Vamos usar o aerógrafo. Ver se fica legal. Vou escolher isso aqui. Mexer primeiro nele. Não. Acho que ficou melhor, tá mais suave. Mas o formato... Pera aí. Ah, melhorou. Sei não. O que fazer agora? Criar uma camada agora como tela. Tela clareia as coisas. Screen. Vamos fazer uma iluminação aqui no cabelo dele. A gente vai vir com o pincel, fazer a pintura assim. Depois a gente vem misturando essa luz para não ficar uma coisa tão marcada, ficar uma coisa mais sutil. Acho que fica mais interessante. Deixa eu arrumar aqui. Meus parabéns, se você chegou até aqui é porque você é guerreiro, hein? Tem paciência. Deixa eu procurar. Tem um pincel aqui, esse aqui, esfuminho. Não, muito forte. Olha como ficou legal. Pegar um pincel mais fino para fazer um detalhezinho dessa mesma iluminação na sobrancelha dele.
Olha, usando esse pincel ele já fica meio suavizado, meio misturado. Vou colocar aqui na barba dele também. Todo esse processo que eu tô fazendo aqui já foi. Tem um vídeo que a gente colocou que é um time lapse. É um vídeo que em 10 minutos ele pega todo o processo de criação. Coloquei uns detalhezinhos no bigode dele. Um bigode de respeito. Eu troquei o ícone do negócio errado. Eu não lembro qual é. Sei lá, acho que é esse. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Mais um pouco aqui. Olha que legal. Um pouquinho aqui. E mais um pouquinho aqui. Na sobrancelha também. Um pouco menos. E caramba.